Olá, somos o CPECA, Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator e da Atriz da Escola de Comunicação e Artes da USP. Esse podcast faz parte do projeto USP 22. Vamos lá? Eduardo Coutinho é mímico, ator, diretor teatral, com prêmio em dramaturgia corporal em Mar del Plata, Argentina. É professor decano do Departamento de Artes Cênicas da ECA USP, orientador do programa de pós-graduação em Artes Cênicas da USP e coordenador do grupo de pesquisa CPECA, com pós-doc na ESTC IPL Lisboa. Você herdou o CPECA. Isso. Então, né? Quer dizer, você já era do CPECA e aí o CPECA foi, digamos assim... A professora Amanda se aposentou e passou para você. Isso. E hoje você é o professor mais antigo do nosso departamento, né? Isso, chama-se professor decano. Decano. É o professor que dá aula há mais tempo no departamento. É o professor que dá aula há mais tempo. Isso. Então, 32 anos. Há 32 anos. Isso. E nesses 32 anos, teve alguma coisa que você se lembra assim que foi muito pitoresca, que está relacionada com a sua... Porque assim, coisas pitorescas eu acho que sempre tem no departamento de teatro, sempre tem muitas coisas, mas o que você acha que assim, seria bacana de você compartilhar aqui conosco? Nossa senhora, tem muita coisa, mas sabe essas coisas meio de sorte, assim? Quando eu fui... eu sei o que é sorte. Exatamente, você sabe. Quando eu fui defender o doutorado, eu estava muito nervoso, porque era uma coisa muito acadêmica, né? Porque já era o doutorado, já não era mais o mestrado, que você ainda pode, alguma coisa ainda não está muito afinada e tal. Mas como eu tinha o espetáculo para a banca assistir, e a banca começava às 9 horas da manhã, eu marquei com os atores todos estarem às 6 horas da manhã lá. Eles queriam me matar. Todos muito amigos de você até então, né? Até então. E eu falei, não, mas pra vocês terem uma voz aquecida, acordada para apresentar às 9, vocês têm que estar lá às 6 da manhã. Aí quando nós chegamos às 6 horas da manhã, tinha uma coisa de uma lanterna que a gente usava em cena. A gente ligou e a lanterna não funcionava. Aí, quando deu 15 para as 8, eu saí, achei um aluno meu de graduação mais velho, dei minha chave do carro, dei a lanterna, dei uma nota de R$50, sei lá quanto, falei... já me explicaram aqui que em tal rua tem esse tipo de coisa, vai lá e me traz uma funcionando, ok? Tá bom, professor. Sentou no carro e foi embora, e eu voltei preparando, não sei o que tudo. Num dia de defesa de doutorado que não tem tensão no ar nenhuma. Não, nenhuma. Aí 15 para as 9 ele chega com a lanterna e estiver funcionando, tá bom? E aí apresentamos para a banca e acabou. E aí mudamos de sala para uma sala teórica para fazer a arguição. E aí é que eu me dei conta que até ali eu só estava ligado como se fosse uma estreia. A minha atenção era só que eu ia estrear um espetáculo, não que eu ia defender o doutorado. Quer dizer, a defesa do doutorado era um pedaço do seu espetáculo, e não o inverso. Isso. Então, com isso, eu me deparei com a banca na minha frente. É mesmo. É uma defesa, sabe assim? Também ainda tem a defesa. Ainda tem a defesa. E aí... Então, assim, eu consegui dormir à noite, porque, assim, uma estreia a gente fica ansioso, mas a gente conhece. Né? Uma defesa eu não conhecia. Se eu fosse só lá para defender, provavelmente não teria dormido à noite de ansiedade. Mas como era só
era uma estreia que ainda deu problema, ainda tive que correr atrás, que é para não ter nem tempo de... E assim várias coisas do tipo... Então você não defendeu um doutorado, você fez uma estreia. Isso, exatamente. Agora entendi. E foi primeira defesa com o espetáculo integrado academicamente? Como atividade. Que interessante. 2000. Quer dizer, então tem a questão da introdução da mímica lá no departamento e a introdução da defesa da prática, né? Isso. Como parte da defesa. Integrante da defesa. E não assim, eventualmente, assim, ó, aqui tem a teoria entregue aqui no seu doutorado. Sei. E você pode ver lá o espetáculo, mas não é da academia o espetáculo. O espetáculo é artístico. É uma coisa adjacente. É isso. Não integrante. Foi até o material que gerou toda aquela reflexão teórica, mas ele não está ali, ele não é parte integrante do doutorado. E o meu não só não era parte, como quando eu cheguei para o meu orientador e falei, a parte mesmo da pesquisa, eu pensei em pôr um vídeo. Assim, capítulo 4, vídeo tal. Acabou. Sei. Vai lá ver. Porque eu comecei a montar com os alunos um espetáculo falado, com texto, e um texto é um espetáculo com pouca ação, porque vem de um conto, que é do Ray Bradbury, que é o Pedestre. E aí eu comecei a perceber que eu já estava dirigindo com as minhas coisas. Então depois eu não tinha o que trabalhar. Então eu chamei um outro aluno de graduação, o René, era o Eduardo e o Roberto, que eram um aluno da IAD e um aluno do CAC. E aí chamei o René para dirigir o espetáculo, porque aí ele dirigiu e aí eu entrei com as minhas questões de trabalhar ator, e aí eu gravei quando ele dirigiu e depois que eu trabalhei, eu gravei de novo. Então eu peguei trechos e punha o antes e o depois para mostrar a diferença. Só que só mostrar a diferença não é nada em teatro. Não. Então eu precisava mostrar que aquilo era potente em teatro. Então, por isso que a banca assistiu o espetáculo. Aí o meu orientador não deixou que fosse só o vídeo. Então eu fiz uma descrição. Ele falou, tem muita gente que não tem acesso a vídeo. Então eu fiz descrição em tirinhas. Storyboard, assim. Isso. Que o Newton Yamasaki, que fez o espetáculo comigo, que eu atuava, artista plástico formado lá na USP. E aí ele fez as tirinhas, aí eu fiz uma reflexão do que tinha mudado. Então ficou mais completo, né? Porque aí tinha um vídeo, tinha tirinha e tinha a escrita com reflexão. Então o meu capítulo principal do doutorado é isto. É vídeo, tirinha e a reflexão de cada cena. Que era uma coisa adjacente à estreia do seu espetáculo. Exatamente. Como você bem coloca. É muito interessante perceber como você foi desbravando, né? As coisas, até porque o próprio segmento da mímica ainda é um segmento, digamos assim, que ainda tem muito que aprofundar e divulgar. E como é que isso você vê, depois desses 32 anos, né, dando aula, qual que é a evolução da mímica que você vê dentro do departamento e dentro do que está fora do departamento? O que eu percebo muito claramente, sim, no começo a gente ia para fora, como eu mesmo fui, né? Aprender mímica. E aí, como foi o caso do Vitor, mesmo do Bournier, assim, estudaram com o cara e vieram, aí voltavam para o Brasil e tentavam, digamos, tentam quebrar as amarras da cultura francesa e da formação
Pirataria cultural, como diria o nosso querido Vitor. Isso. Então, o que eu percebo em mim é que eu não fiz nenhum curso de começo ao fim de mímica, por incrível que pareça. Então, o que eu fiz? Eu tinha que organizar a mímica a partir do... Então, eu organizei a mímica a partir do Klaus Viana, a partir da linguagem popular do Soffredini. Então, eu fui fazendo a minha mímica, literalmente. A partir do Tomaszewski, da base poética do Tomaszewski, dos princípios corporais. Mas mesmo a questão corporal, assim, eu rompi completamente como eu fiz as aulas lá. A minha aula começa do quem sou eu, qual é o meu corpo, e a partir do meu corpo eu construo uma técnica. Posso? Eu construo a minha, você constrói a sua, a Tati constrói a dela. Posso falar, então, que você... Eu nem sei se esse termo existe, mas é uma antropofagia acadêmica. Sim. Antropofagia acadêmica. Então, eu sinto muito assim que o que eu faço é no corpo brasileiro, é a partir de referenciais brasileiros, que era o Klaus Viana e o Soffredini, como eu disse, os dois que eu estava trabalhando quando eu entrei na academia. A academia me deu um instrumental para pôr no formato acadêmico. Mas o que eu faço de mímica... tanto é que a própria Denise Stoklos, quando fez um projeto dela grande, me chamou para contratar para eu dar aula para os alunos. Projeto de 1 ano e tal, que saíram muitas pessoas legais nesse projeto. E aí eu descobri que o Luiz Lois ia dar aula de mímica. Aí eu perguntei para ela, mas o Luiz Lois está dando aula de mímica. O que eu vou dar aqui? Ela falou, isso que você faz. Ótimo. Entendeu? Então, teve um lado muito legal, porque eu sabia que o Luiz estava lá trabalhando aquela coisa da repetição. Então, eu fui para a linguagem, fui para a respiração, fui para o filé mignon, né? Assim, pro mais refinado a hora que a gente começa a brincar com a cena, é quando a gente começa a ter noção da linguagem. E aí a gente pode subverter, a gente pode fazer, porque a gente começa a entender, é como você começa, sei lá, você só começa a contar, a brincar com uma língua francesa, inglesa, quando você tem conhecimento daquilo, claro, a ponto de você errar porque quer, né? Porque você sabe. Quando o erro não é um acidente, mas uma intenção, né? Isso. Então, assim, o teatro também é uma linguagem. E o que eu acho que eu sei é a linguagem do ator. Ou do atuante, vou chamar assim, que eu acho que é mais amplo. Do atuante. Não só... Porque, assim, eu fiz balé muitos anos. Eu fiz mímica. E, assim... atuei como... Porque assim, mímica pra mim, mimo e ator é tudo a mesma coisa, né? Mas assim, em teatro falado, os meus teatros falam, assim, mímica não tem a ver com silêncio, tem a ver com a linguagem no corpo, como a dança. Só que me dá um pouco a sensação que a mímica fica assim, no intervalo entre a dança, que seria uma coisa, uma poética mais abstrata, digamos assim, e aquele teatro realista e tal. Eu posso fazer uma mímica super próximo do realismo e posso fazer uma mímica super próxima da dança. Tanto é que a Denise, tem uma outra brasileira que trabalhou mímica, que está acho que na Alemanha agora, que tem prêmios e trabalham coreografando bailarinos. Porque vão por um outro canal, chegam no movimento por uma outra lógica que não é a lógica da dança. Então é uma novidade mas tem linguagem para isso, entendeu?
Quer dizer, é curioso, a gente está em 2022 e eu percebo na sua fala um movimento do Oswald, da Tarsila, eu fui lá fora, aprendi, aí eu trouxe para cá, digeri e ofereci a minha arte. Quer dizer, é muito interessante como a gente, principalmente agora que está se falando muito dessas comemorações de 22, como que esse movimento intelectual de procurar uma produção nacional, de partir de uma ideia de decolonização, né? Como isso é intrínseco ao nosso trabalho. Até porque as nossas referências, elas vêm de fora, a gente digere e trabalha aqui com o nosso material. E eu acho isso é uma coisa bem importante, assim. Eu acho que a pesquisa prática, ela também tem que ser olhada no Brasil como uma maneira decolonial. Por quê? Porque é neste corpo brasileiro. Quando eu fui para a Europa, um cara mais vivido, internacional, virou para mim e falou assim: não acho que você vai lá, vai aprender, só que no que você está aprendendo está o francês. Eles não têm quadril. Você vai ver que a mímica, o quadril é sustentado, como no balé clássico, mas não tem movimento de quadril. Uhum. E assim, eu danço samba e danço samba mexendo o quadril. Então assim, até o fato de eu ter feito não tanto tempo de mímica acabou sendo um ganho de eu não ter sido tão influenciado. E como eu desde a época da faculdade, que eu tinha que achar minha lógica de fazer mímica no meio de um monte de engenheiro, matemático, físico, tudo gente boa e tudo, mas assim, de outra área, sem interlocução. E quando eu ia para dança, era outro tipo de interlocução que também não era a minha. Como é que eu arrumava isso para aquilo? Porque eu sou virginiano, né? Eu preciso ter uma lógica naquilo que eu faço, preciso ter uma organização daquilo. Então, como acho que vai ser dito por todo mundo, assim, a gente começa a pesquisar antes de entrar na academia. A academia, para mim, deu um instrumental para poder pensar sobre o meu fazer. E quando eu assumi o CPECA, quando eu entrei para o CPECA ainda como vice-coordenador, eu percebi que assim, a minha função ali era convidar essas pessoas que fazem bem feito para que eles entendam mais o que eles fazem, partilhem aquilo que eles fazem bem, para a gente aprender com eles, né? E eles poderem radicalizar naquilo que eles estão procurando, como artistas. Porque foi isso que eu senti em mim. Que hoje eu sou improvisador, eu sou da rua. Eu comecei na rua. A improvisação está em mim, na aula, na vida, nas minhas relações. A improvisação está o tempo todo. Está no DNA da minha formação. Então, assim, eu ao entender isso, eu entendo como é que eu vou agir, porque eu sei que eu sou assim, eu tenho consciência que eu sou assim. Então, se eu vou trabalhar com outra pessoa, eu sei que tem um limite da minha improvisação, porque eu não posso tirar o tapete do outro. Mas tem um tanto que eu posso andar. Uhum. Quanto mais consciente a gente hoje, no corpo brasileiro, a gente entender, quer dizer, a pesquisa prática é num corpo brasileiro, quanto mais a gente entender isso, mais decolonial a gente vai ser. Uhum. Porque nós vamos não repetir o que a gente aprendeu fora, mas entender o que o nosso corpo faz com aquilo que a gente aprendeu. E já vai ser outra coisa, porque já somos brasileiros, né? Então, eu acho que, para mim, e agora eu quero até fazer uma livre docência para escrever sobre isso, uhum, sobre essas questões.
Coutinho, eu acho que agora é o momento que a gente abre o microfone para a rede. Vamos ver então o que é que os nossos ouvintes querem perguntar. Vitor, qual que pergunta você ia fazer? Na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma pergunta mais que é como é que se fala? Leitura de futuro. Eu queria que você pegasse a sua bola de cristal. Outra pergunta que é algo que eu estou escrevendo agora. Vamos começar com a pergunta da bola de cristal. Que lá na USP você tem um público jovem. E a mímica, como outras técnicas corporais, demanda um treinamento contínuo. Como é que é essa relação com esse público mais jovem de se dedicar a alguma coisa, né? Que eu vejo que, assim, a minha experiência de próximos jovens é que deles não se aderirem a nada, né? Ficarem pulando. E outra coisa, assim, onde é que você acha que está a mímica? Nesse sentido, assim, que você falou, você tem mais... Você você estudou mais dança, mas você faz mímica. Mas onde será que está a mímica? Assim? Ela é uma arte em si? Ela é uma linguagem? Ela simplesmente flutua entre a dança e o teatro? Onde é que você... Assim, não é uma resposta definitiva, mas por onde você acha que anda a mímica? Bom, em relação aos jovens, eu acho o seguinte, eu acho que a ideia sempre, pelo menos na universidade, né, que é diferente de um curso técnico e tal, a gente tem que deixar uma semente ali. Voltando ao René, que me ajudou no doutorado, ele falou: Coutinho, eu acho que eu aprendi muito mais. Ele virou diretor depois, né? Ele é diretor teatral e trabalha no TUSP. Ele falou: eu aprendi muito com você lá na pesquisa, na hora que você estava ali lidando com os atores, do que na aula, que era mais voltado para ator, que não era o meu barato. Então eu sinto assim, tem que deixar uma semente de que, e a pessoa, assim, se precisar de alguma coisa, ele saber que na mímica tem algumas possibilidades. E depois, assim, cada um vai trilhar o caminho que achar legal. Tem gente que vai pra dança, tem gente que larga, que vai pra direção, tem gente que... Enfim. Então, eu sinto que tem que deixar... Eu sempre falei para os meus alunos, o que eu ensino é a minha crença, é o meu prazer. Mais do que né, eu não ensinava o Tomaszewski, eu não ensinava o Decru, porque eu também não tinha feito a ponto de dizer, né, no meu mestrado, quando eu falava do Tomaszewski, eu falei do Tomaszewski e do Decru no meu mestrado. Do Decru, eu fui, conversei com o Luiz Otávio Burnier, escrevi um resumo do que ele me falou, mostrei para ele e falou: tá correto, tá lá no meu mestrado. E do Tomaszewski, as coisas que eu trouxe para o meu trabalho, eu falei. Quando eram coisas que eu não usava no meu trabalho, eu abria aspas e dizia: Tomaszewski diz, abre aspas, blá 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 blá. Bom, esse é o conceito que está no livro dele. Os outros eu tinha experiência, então sob a minha visão era isso. Então eu sinto que tem que um pouco deixar as pessoas com alguma semente gostosa, porque uma hora cai a ficha e eles voltam. Essa é a minha experiência. E aí eles procuram. Para quem achar que é aquilo mesmo, procura. Agora, quanto ao lugar da mímica, eu acho que essas subdivisões que o Ocidente faz de dança, mímica, canto, música, né? Assim, artes cênicas, como é o departamento, tem uma questão que até hoje, agora com a pandemia, né,
a gente está questionando sobre o online e tal, mas assim, seria a arte da presença. Não vamos pôr agora na conversa as discussões da pandemia. Até a pandemia é a arte da presença. Então eu vou lá e ponho meu corpo para dançar, para fazer. Eu acho que a mímica tem um lugar que tem a ver com o teatro de rua. Porque assim, no teatro de rua a gente está fazendo e tem uma pessoa num andar, no 7º andar, te assistindo de um prédio. Se ele depender de entender o que você está falando para acompanhar o que está acontecendo, ele não vai te entender. Então, a dramaturgia, que aí pode ser de contar uma história, que eu chamo de pantomima, até uma poética mais dançada, ela tem que ser no corpo. Eu tenho que entender no seu corpo. Você pode falar o quanto você quiser. O mimo romano falava, o mimo grego falava. Não tem nada a ver com falar ou não falar. Tem a ver que não pode depender de escutar, porque nós estamos falando de uma época que as pessoas faziam em lugar aberto, não naqueles teatros gregos com aquela máscara que era um megafone, enfim. Estou falando do popular. Então, assim, quem vai escutar minha voz são os, 50 primeiros aqui, estão mais perto. Os outros não vão. Se eu sou bom, eu vou ter 1000 pessoas me assistindo e eles não podem depender da palavra. A palavra é uma cereja no bolo. Quem ouviu tem um pouco mais de complexidade, tem umas piadinhas que eles pegam que os outros não pegam. Mas a compreensão do fato teatral, ela tem que ser pelo corpo. Não tem jeito. Então, a dança um pouco se aproxima disso, quando fala de dramaturgia corporal, mas a dança veio de um viés de uma poética mais abstrata, que num primeiro momento era colado na música, né? ou pelo menos a dança clássica, mas as folclóricas também tem muita coisa colada na música. Então a dança e a música depois foram quebrando isso, mas a dança fica sempre num lugar mais abstrato na poética. E a mímica tem essa possibilidade de transitar entre uma dramaturgia no corpo mais abstrata ou mais concreta. E com isso você constrói a tua linguagem. Então, assim, se a gente pegar o Marcel Marceau, que ele contava que eu chamo de pantomima, porque liga com a pantomima grega, que apesar de no que ele faz não era a pantomima grega. Mas assim, contava uma história com começo, meio e fim, com uma certa lógica espacial e temporal. Então, se eu estou num lugar e eu vou para outro, eu tenho que mostrar que eu andei para um outro lugar. E aí tem uma cena em um outro lugar. Mesmo que eu ande só um pouquinho, é simbólico, né? Mas vai. Então, eu sinto que a mímica, eu sou apaixonado pela mímica exatamente por causa disso. Porque ele pode transitar entre eu faço uma cena num lugar e eu respiro e já estou em outro lugar. Então eu já começo a não ser tão concreto. E o que eu gosto da mímica é que, tirando os códigos que a gente escolhe para pôr, que são códigos ocidentais, digamos assim, a gente pode trabalhar num lugar que é parecido com a música. A gente toca pela humanidade, aquele olhar preciso do que eu quero dizer, onde eu consigo trabalhar, né, um dos conceitos de síntese da mímica,
Eu consigo trabalhar num lugar onde eu toco você, e para você explicar o que eu passei, você vai ter que falar muito, ou ser um poeta, para usar bem a palavra. A música também vai nesse lugar que vai direto na humanidade, em algo que não passa pela linguagem construída da fala. Porque a linguagem da fala é construída, a mímica não. A mímica vai num outro lugar. Ele vai no lugar desta relação humana que uma mãe tem por um filho, que um pai tem por um filho, um filho por um pai, por um irmão, que a gente olha e sabe o que o outro está passando, sentindo. A mímica pode transitar, e eu acho que tem que transitar nesse lugar. E a outra coisa que eu desenvolvi, que é princípio meu da mímica, é assim, a mímica tem que fazer, a cena tem que fazer o mínimo que leve o outro a construir o espetáculo. Por isso que a música vai nesse lugar também. A música só é um som que me leva a construir uma sensação, um lugar, um cheiro. A mímica também tem que ir nesse lugar. Ele não tem que colocar em cena tudo. Ele tem que pôr o suficiente para que o outro possa construir cada qual o seu espetáculo. Cada pessoa pode construir o seu espetáculo. Quando eu tenho um cachorro em cena, porque eu tenho uma cena lá do meu espetáculo de 88, é claro que eu pensei num cachorro para construir, mas eu em nenhum momento pego no cachorro de um tamanho. Eu passo a mão no cachorro de um tamanho, de um jeito que pode ser um cachorro grande, um cachorro pequeno. Ele me lambe. Você não fecha, né? Eu não dou qual é o cachorro. Eu dou a minha relação com o cachorro. E aí, se a pessoa tem com um dog alemão aquela relação, ele vai ver um dog alemão ali. O outro vai ter com um chihuahua, vai pôr o chihuahua ali. Porque o importante é a minha relação com o cachorro e não qual é o cachorro. Então, a mimesis, para mim, não é do objeto. Apesar de que, por vezes, a gente usa em cena a mimesis do objeto. É a mimesis da relação, do que aquele objeto, daquela pessoa, às vezes é uma pessoa que não está em cena que eu crio, ou de um animal, não importa. Com quem eu estou me relacionando, o que importa é o que aquilo produz em mim. E é isto que eu tenho que passar para a plateia. Porque a plateia, veja o que é muito legal da mímica. Em tese, eles não tiram o olho do meu corpo. E eles veem rua, carro, paisagem, animal, gente, enfim. Então, a minha pesquisa, eu traduzi o que eu entendi do Tomaszewski como assim: eu sou um espelho do que eu vivo em cena. Então, vocês olham para mim vendo tudo o que eu vejo. Só que não exatamente o que eu vejo fisicamente, mas o que isto que eu estou vendo produz em mim. E você vai construir o que você quiser daí. Se é grande, se é pequeno. Claro, às vezes é importante ser grande, então eu vou mostrar o que o tamanho é grande, mas é grande porque isto dramaturgicamente me produz algo. Eu só ponho em cena aquilo que vai me produzir algo que é importante para eu contar. Conheça mais sobre nós, o CPECA, no Instagram, @CPECA2019. Até mais!